Agora vamos falar dos problemas que são causados pela falta de documentos. A pessoa morre, não tem documento. E aí? Com a resposta, o diretor do Instituto de Identificação, Genilson Gomes, que está aqui em nossos estúdios. Genilson, muito obrigado por ter vindo. Nós tivemos uma situação dessa hoje, ali na rua Filadélfia Dória, onde o cidadão morreu, morte natural, mas foi encontrado em casa. Um Instituto de Medicina Legal levou o corpo, mas na hora dos documentos para liberar o corpo, cadê documento com foto? E aí, onde é que entra o Instituto de Identificação, Genilson? Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que nos assistem. Existem duas coisas totalmente distintas. Uma coisa é o reconhecimento e outra coisa é a identificação. Quando se trata de identificação pós-morte, algo que é fundamental, o Instituto Médico Legal ele trabalha com a metodologia de identificação dividida em etapas. A primeira etapa é a identificação papiloscópica, ou seja, é através da impressão digital, onde é coletada as impressões digitais do corpo, é enviado para o Instituto de Identificação, onde é pesquisado o prontuário desse cidadão e aí sim é identificado o corpo e liberado a família. Caso não seja possível, o IML tem outros procedimentos, como, por exemplo, antropológicos, procedimentos da arcada dentária e até o extremo do exame de DNA. Então, são procedimentos científicos comprovados para identificar o corpo. Porque, Douglas, não é raro a família reclamar o corpo e não ter um documento consistente, vamos dizer dessa forma, e acabar que, depois é que se descobre que os dados cadastrais desse cidadão que está morto não coincide com o que existe oficialmente. E já aconteceu isso? Já, não estou dizendo que foi esse caso, e esse caso eu acompanhei, não foi, mas algo que era comum em vários estados. A gente acompanhou pela Record, né, por outras emissoras, a família chega no IML para liberar o corpo e é entregue o corpo, aí quando já está velando o corpo, aí descobre que não era o corpo daquela família, já é um outro, e aí volta o corpo para o IML, aí outra família pega. Teve um estado que o corpo saiu do IML 3 vezes, para famílias distintas, porque a família tinha certeza que era o corpo e, na verdade, não era. Então, principalmente quando se trata de um corpo já em estado avançado de decomposição, de putrefação, que deforma o corpo. Torna difícil. Então, não existe um reconhecimento dessa forma. E aí, o trabalho que é feito por papiloscopistas, peritos, odontos, peritos criminais, no caso do exame de DNA, é fundamental para que tenha a certeza de quem está se enterrando. Certo. No caso aqui do rapaz do bairro Industrial, ele sem a documentação, mas ele é daqui de Aracaju, ele já tinha feito uma carteira de identidade lá no Instituto, aí vocês vão agora para a pesquisa. Sim, sim. Hoje o Instituto de Identificação, ele ainda está trabalhando em um processo de modernização e digitalização do seu arquivo, mas ainda não foi feito. Nós contamos hoje com mais de 4,5 milhões de prontuários civis, que são pesquisados manualmente, e de duas formas. Uma primeira opção de pesquisa é o que nós chamamos de pesquisa onomástica, ou a partir dos dados biográficos do cidadão, mas quando se trata de corpo ou de outra situação, a pesquisa é feita em nosso arquivo decadatiloscópico, que é a partir das impressões digitais. Esse arquivo, por ser manual, e como eu falei, nós temos uma quantidade muito grande de impressões digitais, onde um papiloscopista tem que fazer a comparação, o exame de confronto, quase que 1 a 1, então é um pouco mais demorado. Então é algo que nós sempre recomendamos. O momento de resolver documento, deixar o cadastro atualizado, é quando a gente não precisa do documento. Então, no caso em questão, o documento do cidadão tinha muito tempo de expedido, então teve que recorrer a um arquivo muito mais antigo do Instituto de Identificação, o que causa um certo retardo no atendimento. No caso aqui, novamente, voltando ao rapaz do bairro Industrial, os familiares ligaram, já entraram em contato com o Instituto e amanhã, pela manhã, o corpo vai ser... Só libera depois de devidamente identificado. Sim, sim, porque contar uma historinha bem rápida, que para ilustrar bem essa preocupação que não só o IML tem, mas o Instituto de Identificação, a Coordenadoria Geral de Perícia tem. Quantos Cosmos não tem um irmão chamado Damião? Exatamente. E no passado, Douglas, você acompanha muitos casos, acompanha o jornalismo policial há muito tempo, você sabe que em muitos casos, para encobrir a ficha criminal de um, enquanto estava lá no IML, aí libera o corpo de um se passando por outro, ou então, muitas vezes, aquele ali tem um benefício, uma aposentadoria, a família quer encobrir. Eu não estou dizendo que isso é a regra, mas é para evitar
que situações como essa aconteçam, que os institutos que compõem a COGERP se uniram para garantir a identificação dos corpos. Agora vamos para outro assunto, carteira de identificação, carteira de identidade. As escolas estão exigindo a carteira de identidade para os alunos da rede municipal em Nossa Senhora do Socorro. E as mães estão tendo que dormir na fila, lá no Shopping Prêmio, porque o Instituto de Identificação posto lá não atende a demanda. Mais uma vez, a gente trabalha com esse caso, o que é que você tem a nos dizer? Estamos trabalhando, não é uma situação simples e não é uma situação corriqueira. O que aconteceu nesse ano? Nós tivemos, Douglas, um aumento significativo na procura pelo serviço carteira de identidade. Por exemplo, o percentual de emissões de carteira de identidade de primeira via, por exemplo, no posto de socorro, que fica lá no Shopping Prêmio, é mais do que o volume de emissões de segundas vias, que provocado justamente pela rede pública de ensino e a privada também, passaram a exigir para a matrícula das crianças a carteira de identidade, não só das crianças, como dos pais. E o brasileiro deixa tudo para a última hora, consequentemente, sobrecarregou os nossos postos de atendimento. E quando eu falo nossos postos de atendimento, nós temos 5 postos aqui em Aracaju, mais o posto em Socorro e mais 39 postos espalhados pelo estado. Então, nós tivemos um aumento de mais de 55% na emissão de carteira. Mas isso em todo o estado? Em todo o estado. Todo o estado está passando por isso. Todos os postos do Instituto de Identificação estão passando por isso. Combinado a isso, nós temos a Previdência do Estado, a Previdência Federal, que estão fazendo recadastramento, o censo, a rede bancária fazendo prova de vida, e tem cobrado do cidadão uma carteira de identidade atualizada. E, em muitos casos, a gente observa que a carteira de identidade que o cidadão está portando é uma carteira que foi emitida há 20, 15 anos, ou seja, ele teve muito tempo para atualizar, mas aquela mania do brasileiro, vamos deixando tudo para a última hora, acaba que, de última hora, sobrecarregou, de forma que não tem, sendo bem franco, sendo bem sincero, sem uma previsão que não foi passada para o Instituto, essa sobrecarga de serviço, né, de atendimento, e por conta disso, a insatisfação em não poder atender 100% da população que procura o serviço, vai persistir ainda, acreditamos que até o final do mês, quando já estamos trabalhando para otimizar, fazer remanejamento de equipes. Mas aumentou o contingente de pessoas, porque lá tinha um consórcio, um convênio com a prefeitura, sim, que cede essas pessoas para trabalhar. A prefeitura já fez a parte dela? A prefeitura está fazendo a parte dela, já estamos em tratativa, já deu um incremento na equipe de trabalho. Foi feito, em parceria com a prefeitura, algumas outras ações para levar o serviço do Instituto de Identificação para outras comunidades, as mais sensíveis no município, graças a esse convênio com o município. Então, o Instituto de Identificação e a prefeitura está tentando, unindo esforços para tentar atender o cidadão da melhor forma possível. Janilson, vamos dar um tiro nessa história. Qual o prazo que você dá para resolver o problema? Porque me dói ver aquelas mulheres com as crianças de madrugada ali na porta do shopping, esperando a porta abrir. Quando abre, não tem mais senha. Ai, doloroso. É doloroso. Essa dor não é só sua, essa dor é toda nossa. E nós acreditamos que até o final do mês nós teremos uma solução definitiva para esse problema, não só desse posto, esse posto em especial, mas como todos os postos de atendimento no estado. Janilson, mais uma vez, muito obrigado. Nós agradecemos, estamos à disposição. Um forte abraço para você.